Na Rádio Ceará News. Ceará Notícias. As notícias do dia comentadas pelo time da Ceará News. Ceará Notícias. Você por dentro da notícia. Alô, amigo ouvinte, bom dia. Começando a partir de agora o Ceará Notícias ao vivo. Hoje, segunda-feira, dia 21 de novembro. Nosso programa está apenas começando. Sua participação é válida no DDD 859-81130301. Aqui Eduardo Calegari. Todas as plataformas digitais conectadas a partir de agora. A sua participação é sempre muito importante porque nos ajuda a produzir o nosso programa e colocar as notícias, os anseios da população no ar aqui no Ceará Notícias. Como eu disse, a produção de hoje, a edição de hoje, dia 21 de novembro, o que acontece no Ceará, no Brasil e no mundo, você acompanha primeiro aqui na Ceará News. Nós já vamos trazer, inclusive, a primeira matéria do nosso programa de hoje, trazendo detalhes do que aconteceu também com o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, o que os militares estão fazendo lá em São Paulo, acampados em uma praça, e diversos outros detalhes que você vai acompanhar aqui no nosso programa. Na tela, o pastor Silas Malafaia afirmou que o presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa, irá entregar à Justiça Eleitoral um documento solicitando a anulação de pelo menos 250 mil urnas amanhã, terça-feira. O TSE e o ministro Alexandre de Moraes são obrigados a responder. Só tem um detalhe: se a resposta não estiver consubstanciada e não derem uma resposta que convença o povo, esse país vai pegar fogo, disse Silas Malafaia. E completou: nós não vamos aceitar, abre aspas, a vontade soberana de um povo tem que se estabelecer, fecha aspas, afirmou ele em um vídeo publicado nas suas redes sociais. Malafaia diz que o documento conta com pelo menos 63 páginas. Os militares dizem não terem encontrado nenhum indício de fraude nas eleições desse ano, mas indica, porém, que o sistema não está isento de um eventual código malicioso que possa afetar o seu funcionamento. A atitude do PL faz parte de um movimento da parte da sociedade que contesta o resultado das eleições de 2022, que deu a vitória ao Partido dos Trabalhadores, ao Luiz Inácio Lula da Silva, nas eleições de outubro desse ano, as eleições que ocorreram no último dia 30. É importante lembrar que depois dos resultados da eleição nós tivemos só aquele pronunciamento do presidente Bolsonaro, pouquíssimas aparições. O presidente Bolsonaro também alegou estar nos últimos dias com problemas de saúde, por isso estaria afastado das suas atividades e recluso no palácio, na residência oficial da presidência. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, avaliou como singela a relação que teve com manifestantes lá em Nova York, aquele que conversou com o pessoal de uma forma um pouco mais esquentada. O magistrado disse que aquela relação que teve contra manifestantes que questionaram o resultado das eleições lá em Nova York foi uma singela reação. Na ocasião, o ministro Barroso estava saindo do evento do Grupo Líder quando foi abordado por um homem que questionou o processo eleitoral e respondeu. Ele, Barroso, respondeu: perdeu, mané, não amola. A fala do ministro viralizou nas redes sociais. Em uma entrevista à Folha de São Paulo, Barroso disse que adotou uma postura amena diante da violência que teria sofrido nos dias em que esteve na cidade estadunidense. O magistrado disse que o telefone da sua filha foi invadido na ocasião e declarou ser lamentável que algumas pessoas critiquem apenas a violência sofrida por aqueles que apoiam. Neste período, os manifestantes questionaram também o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, sobre as decisões tomadas no período da eleição, né? Os ministros do STF, senadores, inclusive nesse final de semana, saiu um vídeo aí, viralizou nas redes sociais um vídeo, né, do senador lá, rapaz, agora me falhou o nome dele, né? Estava na ponta da língua, estava em um hotel com a sua esposa e filha e foi hostilizado pelas pessoas que lá estavam com palavras de baixo calão, sendo chamado de ladrão e por aí vai. Daqui a pouquinho eu trago esse conteúdo também aqui na tela do Ceará Notícias. Está aí, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, fez um procedimento na noite de ontem
para retirar pedras brancas da laringe. O petista foi internado no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo, teve alta e está em casa na capital paulista. A informação foi confirmada pela assessoria de Lula. No dia 12 de novembro, o presidente esteve no mesmo hospital para realizar exames de rotina antes de viajar ao Egito, onde participou da COP27. Na ocasião, o boletim médico apontou que resultados de exames estavam normais e ele segue mostrando completa remissão do tumor diagnosticado lá em 2011. Lula, no entanto, apresentou inflamação na garganta por esforço vocal e leucoplasia laringe, que são manchas ou lesões que são espessas e brancas na garganta. O exame de nasofibroscopia mostra alterações inflamatórias decorrentes de esforço vocal em uma pequena área de leucoplasia na laringe. Na época, Lula realizou exames de imagens e de ecocardiograma, angiotomografia e PET-scan, que é uma tomografia computadorizada por emissão de positrons. Lula iria para Brasília amanhã para reuniões de equipe de transição. No entanto, depois desse procedimento, vai ficar na capital paulista e só vai à capital federal na quarta-feira, é o que divulga a sua agenda, o que divulga a sua assessoria. Os Ministérios Público, Federal, Estadual em Mato Grosso recomendaram ao governador em exercício do estado, Otaviano Pivetta, que seja pedida a atuação da Força Nacional de Segurança em apoio à Polícia Rodoviária Federal nas ações nas rodovias que cortam o estado para evitar e desfazer bloqueios, na identificação também de pessoas que possam estar atrapalhando o fluxo de veículos lá no estado. A recomendação foi feita em um documento encaminhado ontem, domingo. Ambos os órgãos também pediram que seja determinado à PM, a Polícia Militar do Mato Grosso, que o efetivo da corporação seja mantido como reforço à PRF para realizar uma ocupação territorial antecipada de bloqueios e interdições, caso seja necessário, fazendo assim um cinturão de segurança para a manutenção do tráfego nos focos de tensão das rodovias federais que cortam o estado. É isso mesmo, a polícia montando aí uma frente para inibir a ação de pessoas que tentam se manifestar nas rodovias federais que cortam o estado, em especial o Mato Grosso. De acordo com o Ministério Público Federal, o governador em exercício tem até 12 horas de hoje para manifestar se aceita ou não os termos de recomendação. No caso do não aceite, ele deverá explicar os motivos da negativa. Na recomendação, o MPF e o MP do Mato Grosso afirmam que a PRF também pediu auxílio ao Ministério da Justiça, o apoio da Força Nacional de Segurança Pública para agir nos bloqueios e interdições das rodovias federais, mas o pedido foi negado, pois uma decisão do Supremo Tribunal Federal define que apenas governadores de estado e o Distrito Federal podem solicitar o apoio das Forças Nacionais de Segurança Pública, a Força Nacional que atua em crises pelo país inteiro e em determinados momentos permanecem, por meses, auxiliando as forças locais de segurança. Olha, gente, o Exército Brasileiro, desde domingo, fez uma montagem de barracas ali na Praça da Sé, em São Paulo, que gerou aí, principalmente nas redes sociais, especulações diversas do que seria. Gente, na verdade, esse mutirão está sendo dedicado à população em situação de rua em São Paulo. Os militares do Exército fizeram neste domingo a montagem de barracas no centro da capital paulista e a ação gerou comentários mediante o momento que nós estamos vivendo de manifestações e de protestos no país inteiro desde o resultado do segundo turno das eleições. Em vídeos compartilhados nas redes sociais, citados pelo colunista Leonardo Sakamoto do UOL, manifestantes dizem que essas barracas podem ser um indício de alguma intervenção dos militares. No Twitter, o Comando Militar Sudeste compartilhou imagens de barracas na praça do último mutirão em março, afirmando que está realizando um apoio logístico com 40 barracas, com apoio médico e emissão de documentos do serviço militar. O termo Praça da Sé chegou a aparecer entre os assuntos mais comentados do Twitter. As tendas poderão ser usadas pelas instituições participantes da segunda edição do mutirão de atendimento à população em situação de rua no estado de São Paulo, mais precisamente na capital paulista, e esclarecendo, não tem nada a ver com intervenção militar, é um serviço social de apoio logístico prestado pelo Exército Brasileiro e que está acontecendo lá em São Paulo.
uma ação do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que começa nessa segunda-feira de 21 e segue até quarta, está sendo feita lá nesse mutirão de atendimento à população em situação de rua na cidade de São Paulo, que se chama Pop Rua Jude Sampa. Além do Exército, integrantes do próprio Tribunal de São Paulo, a empresa oficial de turismo e eventos da cidade de São Paulo também fizeram a montagem dessas barracas. O mutirão terá a participação de mais de 40 instituições do poder público federal, estadual, municipal e organização da sociedade civil, oferecendo serviços à população vulnerável da região da capital paulista. Portanto, esta imagem lá na Praça da Sé, em São Paulo, não tem nada a ver com intervenção militar, e sim uma ação de militares para o auxílio ao Tribunal de Justiça e também, claro, na emissão de documentos como reservista, não é? E outros documentos necessários para o cidadão. Geraldo Alckmin na tela, o presidente do União... É agora o Geraldo Alckmin? Não, é na próxima matéria, né? Vamos colocar então ele aí. O vice-presidente eleito Geraldo Alckmin disse que do jeito que as coisas estão, o teto de gastos é mais problema do que solução. O coordenador da transição de governo do governo Lula afirmou, no entanto, que o futuro governo do Luiz Inácio Lula da Silva do PT trabalha com um novo modelo de âncora fiscal. Responsabilidade fiscal precisa ter maneira permanente. Segundo ele, a proposta é uma conjunção de 3 fatores: o superávit primário com a perspectiva de curva da dívida e gastos do governo. Abre aspas. Mas isso tem que ser discutido, ouvindo, debatendo. Não é para esse momento, disse o vice-presidente eleito. A proposta aventada por Alckmin tem similaridade com o que foi apresentado pelo Tesouro Nacional e também está baseada numa sugestão entregue pelo secretário de Fazenda e Planejamento de São Paulo, o Felipe Salto, ao vice-presidente eleito. A nova âncora fiscal, proposta por Salto, por exemplo, combina o limite da dívida do teto de gastos e a meta de superávit primário com um fundo de reserva, o que permitiria dar uma espécie de previsibilidade à política fiscal. Ao falar de responsabilidade fiscal, Alckmin voltou a citar dados de quando Lula assumiu o Palácio do Planalto pela primeira vez lá em 2003, falando, evidentemente, que naquele momento o país registrava o superávit primário consecutivo, registrava superávites, né, primários consecutivos, que seria uma arrecadação maior que o volume de gastos. O governo do presidente Lula tem responsabilidade fiscal, já foi governo e durante 8 anos teve superávit primário. É claro que pegou numa situação melhor, mas a dívida era de 60% do PIB, foi reduzida para 40% do PIB, disse Geraldo Alckmin na sua defesa, né? O vice-presidente eleito falando que do jeito que está o teto de gastos, que é regra na gestão fiscal brasileira, seria mais problema do que solução para a população. São as palavras do Geraldo Alckmin, trazendo, claro, esta informação para você no nosso programa desta segunda-feira. Nessa semana, o presidente do União Brasil, Luciano Bivar, realizou uma série de reuniões para definir o posicionamento do seu partido no próximo ano. Um dos encontros foi com o presidente do PT, a deputada Gleisi Hoffmann. Segundo informações, Bivar quer que seu partido faça parte do governo Lula no Congresso Nacional. Isso já está gerando problema, principalmente com os deputados federais eleitos aqui no Nordeste. Alguns são contra a política do PT. Bivar ainda se encontrou com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, para começar negociações. Trata-se da possibilidade de o PP e o União Brasil formarem uma federação para atuar no parlamento. O União Brasil nasceu de uma fusão do Democratas e do PSL, dos partidos antagonistas do PT. O PSL já foi a sigla do presidente Bolsonaro quando se elegeu pela primeira vez como chefe do executivo lá em 2018. Nessas eleições, a legenda de Bivar tornou-se a 4ª maior bancada. A partir de 2023, a sigla terá 59 deputados e a Federação Petista vem na sequência, com 68 parlamentares. A ideia é fazer frente à maior bancada do PL, que terá pelo menos 99 congressistas fechados com Bolsonaro em oposição ao governo do PT. Esse é o Ceará Notícias, hoje, segunda-feira, dia 21
de novembro. Notícias do Ceará, do Brasil e do mundo, sempre com responsabilidade. Claro, as primeiras notícias do dia você acompanha com a gente nessa atualização de hoje, segunda-feira, aqui na Ceará News, nosso programa que tem reprise às 3 horas da tarde. Claro, também as atualizações ocorrendo a todo instante, a todo momento, em todas as plataformas digitais aqui da Ceará News, tá certo? Vamos trazer mais uma informação para você que nos acompanha ao vivo também pelo aplicativo, pela nossa rede de rádios, você que está acompanhando o Ceará Notícias pelo nosso site no www.cearanews.com.br. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. A Direção-Geral da Polícia Rodoviária Federal enviou um ofício às superintendências regionais, no qual informou que, diante da falta de recursos dos serviços de manutenção das viaturas da Polícia Rodoviária Federal, os serviços serão limitados. O ofício foi enviado no último dia 11. No documento, a divisão de frota afirma que todo o serviço de manutenção considerado não essencial em qualquer veículo da Polícia Rodoviária Federal precisará ser aprovada pela Direção-Geral antes de ser feito. O motivo, segundo a PRF, são as limitações no orçamento originalmente disponibilizado para o ano de 2022. A Polícia Rodoviária Federal, no entanto, afirma que os serviços de manutenção preventiva, principalmente nas viaturas e itens de segurança, podem ser realizados normalmente. No ofício, a PRF informou que negocia com o Ministério da Justiça e com o Ministério da Economia negociação para a complementação orçamentária, mas admite que as tratativas não se resolvem com a mesma agilidade com o que executamos os contratos, sendo necessária uma tomada de ações mais enérgica, com as vistas que impediria a PRF de executar valores acima do seu orçamento, colocando em miúdos o que este ofício da Polícia Rodoviária Federal traz à tona, complementa, claro, levando até a população de uma forma geral essa informação, é que a dificuldade para a manutenção comum de viaturas, as diárias, como nós estamos falando, aquelas que estão no fluxo no dia a dia, vão continuar rodando. Os itens de segurança, a troca de óleo, pneus e afins vão ser feitos como normal, mas manutenções preventivas ou aquelas que demoram mais tempo, como recuperação de viaturas envolvidas em acidentes e outras situações, vão ser paradas, e isso diminui o efetivo da Polícia Rodoviária na prática, né? Se uma viatura tem uma quebra ali de uma peça um pouco mais cara, evidentemente vai ter que ser feito. Isso aí é esse procedimento mais burocrático, vai ter que ser feito uma análise por um especialista, que vai ter que ser enviado, que vai ter que ser aprovado, que vai chegar para a superintendência. Esse processo demora e inviabiliza o trabalho dos policiais rodoviários federais em todo o país. Mais de 2 meses de protestos em todo o país, desencadeados pela morte de uma jovem sob custódia da polícia moral, a Mahsa Amini, está entre os desafios mais difíceis para os líderes clericais do Irã desde a Revolução Islâmica de 1979. A seleção de futebol do Irã optou por não cantar o hino de seu país antes da partida da Copa do Mundo contra a Inglaterra nessa segunda, uma aparente demonstração de apoio aos manifestantes do país. Todos os 11 jogadores titulares ficaram em silêncio enquanto o hino era tocado no Khalifa International Stadium. Mais de 2 meses de protesto em todo o país, gente. O país vive a maior onda de protestos de sua história, que eclodiram em reação a essa jovem, a Mahsa Amini, de 22 anos, que apareceu morta após ser presa pela chamada Polícia de Bons Costumes do país por uso inadequado do véu islâmico, que é obrigatório no Islã. Aqui no Brasil a situação chega a ser absurda quando a gente lê esse tipo de situação, mas faz parte da cultura, né, do país, faz parte da religião deles. E por mais absurdo que seja pra gente, a gente tem que respeitar, mas não achar normal a morte dessa jovem que foi presa pela Polícia dos Bons Costumes lá no Irã, regulamentando essa questão do véu. Uma moça de apenas 22 anos, a Mahsa Amini, apareceu morta depois de presa pela Polícia dos Bons Costumes por, pasmem, uso inadequado do véu islâmico.
A Justiça do Rio de Janeiro negou na última quarta o habeas corpus pedido pela defesa do anestesista Giovanni Quintela Bezerra. Você lembra? Ele foi denunciado por estuprar uma mulher durante o parto no centro cirúrgico do Hospital Mulher Eloneida Studart, em São João do Meriti, na Baixada Fluminense, em julho desse ano. Vamos lembrar dele. Você lembra, né? Do médico que estava assediando a moça no processo de parto? Pois é, esse rapaz aí. A decisão foi do desembargador Celso Ferreira Filho, da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. O processo ainda está em segredo de justiça. Outro pedido de habeas corpus já havia sido negado no começo do mês. A primeira audiência sobre o caso está prevista para o dia 12 de dezembro. O registro do crime foi feito pelo celular de uma das profissionais que acompanhavam a cirurgia. O aparelho ficou escondido na parte interna de um armário localizado dentro do centro cirúrgico, que foi colocado por funcionários que queriam descobrir o que estava acontecendo. Já desconfiavam dele há bastante tempo. Conseguiram colocar esse celular escondido dentro do centro cirúrgico. O aparelho ficou escondido dentro de um armário localizado no centro cirúrgico. Quintela foi preso em flagrante. Tentou negar o que tinha acontecido, mas a policial que fez a prisão dele falou que tinha um vídeo, que ele tinha sido filmado. E aí ele se entregou. A sua prisão foi convertida em preventiva, que não tem prazo para expirar. Após passar por uma audiência de custódia, né? Essa prisão dele em flagrante foi colocada como prisão preventiva para facilitar o processo investigatório. Está aí, pela 2ª vez, a Justiça do Rio de Janeiro negando habeas corpus a esse animal, o anestesista Giovanni Quintela, que no momento de maior fragilidade da mulher, em que ela inspira confiança nos profissionais que ali estão, ela foi brutalmente violentada dentro do centro cirúrgico, onde era para ser um momento de segurança, um momento de tranquilidade, um momento de paz, em um dos momentos mais especiais na vida do ser humano, principalmente da mulher, que é o momento do parto do seu filho. Um vereador em exercício do interior do Ceará, do município de Boa Viagem, foi baleado durante uma discussão na zona rural da cidade. Isso aconteceu neste sábado. O projétil ficou alojado na cabeça de José Ayrton Vieira Lima, conhecido como Vereador 70. Ele foi andando até a residência dele, onde procurou ajuda e foi levado à Casa de Saúde Adília Maria. O médico que atendeu o vereador, o doutor Ajalon Mota, afirmou que a bala se dividiu em 2 pedaços quando atingiu o crânio. Uma parte do projétil ficou aleijada sobre a pele e a outra no osso da testa, mas sem perfurar. O profissional de saúde se disse surpreso com a condição do vereador de chegar até o hospital. Abre aspas. Ele teve força de andar até a casa dele, onde foi socorrido e trazido até aqui. Ele chegou andando lúcido e não desmaiou. Testemunhas relataram a policiais que tiros foram disparados por um homem de 80 anos, motivado por uma disputa de um terreno no distrito de Ipiranga, na zona rural da cidade de Boa Viagem. O suspeito foi preso e a arma foi apreendida. Segundo o hospital onde José Ayrton foi atendido, ele sofreu muita perda de sangue, né? Perdeu bastante sangue na unidade de saúde, ele foi estabilizado, recebeu essa reposição de sangue e passou por um raio-x que detectou 2 pedaços da bala alojados. Em seguida, o vereador foi transferido para uma ambulância do SAMU, aqui para Fortaleza, para o Instituto Dr. José Frota, onde deve receber um atendimento de um neurocirurgião, um atendimento mais especializado. Esse aí é o famoso cabeça dura. Para sorte dele, está vivo para contar essa história dessa bala que se dividiu em 2 pedaços na cabeça lá do vereador 70 do município de Boa Viagem, no interior do estado do Ceará. Nós temos alguns comentários aqui no nosso canal do YouTube. André Silva diz que a Guarda Civil Metropolitana... como é que é? Não deu para entender aqui, André Silva. Depois você manda para a gente aí novamente. Barracas para atender mais de 30 mil moradores de rua, sem contar a Cracolândia. O prefeito morreu. O Adair Nabô. Estou lendo os comentários aqui. O comentário que está chegando lá no nosso canal do YouTube. Eu leio todos os comentários. Pode mandar lá. Inclusive o que estiver acontecendo aí na sua região, na sua cidade, no seu município, pode mandar. Que a gente vai ler sim aqui, tanto no Instagram, como é que está lá o nosso Instagram, como também no Twitter, como no Facebook, tá? Um abraço a todos também no nosso canal do YouTube, acompanhando o nosso programa ao vivo. Eu fico muito feliz pela participação de todos os amigos ligados aqui na Ceará News. A Polícia Civil prendeu na manhã de ontem o homem suspeito de descumprir uma medida protetiva, agredir e prensar um carro à ex-companheira contra um portão no Jacarecanga, em Fortaleza.
audacioso, né? O caso ocorreu no domingo na frente de uma criança de 3 anos, filho da vítima, com o agressor. Ele foi localizado no bairro José de Alencar, na casa de um amigo, e em seguida foi conduzido para a Delegacia da Defesa da Mulher, onde um mandado de prisão preventiva foi cumprido em seu desfavor. A câmera flagrou tudo. A câmera de um prédio registrou esse momento em que a mulher desceu do carro, foi até o portão, um segundo veículo chegou ao local, conduzido por ele, que acelerou e prensou a vítima contra o portão. O agressor, de 43 anos, afastou o carro, desceu do veículo e ainda desferiu golpes com a chave do carro contra a mulher, além de socos e puxão de cabelo. Durante a ação, o homem xingou e ameaçou a ex de matá-la. A amiga da vendedora tentou socorrê-la e também foi agredida com golpes de chave na cabeça. O homem só parou quando as mulheres conseguiram entrar no prédio e fugiu do local. A vendedora se relacionou com um suspeito por cerca de 5 anos e já tinha uma medida protetiva contra ele. Uma boa notícia: a adolescente Noela Souza, de 12 anos, que desapareceu poucos dias depois daquele outro jovem que infelizmente foi a óbito, né? Desapareceu na porta de casa aqui em Fortaleza. Essa teve uma história feliz, uma história diferente. Ela estava desaparecida desde a última quarta-feira, quando foi para a escola no São João do Tauape. Ela foi localizada na madrugada de sábado e está com a família. A informação foi confirmada por um familiar da jovem que não se identificou. A amiga dela, de 15 anos, também foi localizada. Conforme o parente, elas foram buscar a menina no bairro Aldeota. Ela não relatou as circunstâncias em que foi encontrada, mas disse que a família não pode repassar mais informações por conta das investigações que podem ser atrapalhadas. O importante é que essa adolescente, essa jovem de apenas 12 anos, foi encontrada, a família dela registrou um boletim de ocorrência desde o dia do sumiço e, conforme o documento, a moça saiu de casa, essa adolescente, apenas 12 anos, por volta das 7h30 da manhã, de farda, para ir à aula. No decorrer do dia, a amiga dela informou aos parentes que ela faltou à aula e saiu com outras 2 amigas em direção à Praia dos Crush, uma praia que fica aqui em Fortaleza, no Ceará, na região aqui da Aldeota, né, na beira-mar de Fortaleza, próxima à Praia de Iracema. A colega teria dito que essa menina ainda iria encontrar um homem de 20 anos com quem supostamente ela estaria namorando. Uma vizinha foi quem viu pela última vez saindo de casa. Na quinta-feira, a família de Luana fez um boletim de ocorrência para notificar o desaparecimento da jovem, que também teria ido à praia. A boa notícia é que ambas estão no seio familiar, né? E já estão entregues à família, já estão em casa, diferente daquela situação triste que aconteceu ainda na semana passada, em que um jovem de apenas 12 anos, infelizmente, a polícia está investigando o que aconteceu para descobrir se realmente a suspeita da família é verdadeira, não é? Que ele estaria brincando na porta de casa, foi até a casa da avó, foi até a casa de uma vizinha, andando normalmente de bicicleta na porta de casa. Esse jovem sumiu e foi encontrado por um familiar num córrego próximo à sua casa. A suspeita dos familiares é que ele tenha sofrido um choque elétrico e caído no córrego, mas a polícia ainda está investigando a situação. Alana de Melo Pena, foi dito ontem que seria para realizar documentos de moradores de rua que não possuem. Pois é, essa ação militar, são informações do próprio Exército, né? É que essa ação que está acontecendo lá em São Paulo, na Praça da Sé, é uma ação para é um mutirão para pessoas em situação de rua, né, ajudando a resolver questões de documentos. Isso na internet, né, no final de semana, rendeu por pessoas que estavam alinhando aquela situação, as barracas e as imagens. É aquela história do telefone sem fio, né? Há uma possível movimentação do Exército para intervenção militar, mas o fato é que aquela ação que lá acontece é um mutirão dedicado à população em situação de rua em São Paulo, que militares do Exército Brasileiro estão fazendo desde domingo. A montagem dessas barracas foi feita pelo Exército e também pela sociedade civil organizada. No Twitter, o Comando Militar do Sudeste compartilhou essas imagens do mutirão, dessas barracas sendo montadas, né?
São 40 barracas com apoio médico e emissão de documentos do serviço militar nesse mutirão que acontece lá em São Paulo. A gente está aqui também para trazer essas informações e desmistificar algumas coisas que andam circulando na internet, tá bom, gente? Muito obrigado ao Félix da Luiz Souza, a Lana de Melo Pena, ao Dair Noboa, André Silva e todo mundo que está acompanhando o nosso programa. Que já fica por aqui, tá? A gente vai embora nessa segunda-feira, voltamos agora amanhã, a partir das 11 horas da manhã, com mais informação para você que se liga aqui na Ceará News. Juízo, tá, gente? O que acontece no Ceará, no Brasil e do mundo, você vê primeiro aqui na Ceará News.